eles falam, eles têm uma invocação que me parece ser muito significativa para a gente entender um pouco os povos indígenas a partir de dentro. Não adianta tentar apreender os indígenas, é preciso sentir os indígenas. Então, me permitam começar com essa invocação, que é do povo Siux, e que está presente num dos livros que eu escrevi. Ela diz assim: ó grande Espírito, tua voz eu escuto no soprar dos ventos. Tua vida eu sinto palpitar no teu universo imenso. Escuta-me. A ti eu venho como um dos teus filhos. Sou pequeno e fraco. Confio na tua força e na tua sabedoria. Peço-te que me transformes em beleza e que meus olhos não cessem de contemplar o rastro vermelho do pôr do sol. Que minhas mãos tratem com dignidade tudo o que criaste e que meus ouvidos estejam atentos à tua voz. Dá-me sabedoria para que eu possa compreender tudo o que ensinaste ao meu povo e a verdade que escondeste nas folhas e nas cavidades das pedras. Com gratidão, mãos puras e olhar sincero, possa minha vida se apagar na tua presença como o sol que se põe. Essa é como eu falei, uma invocação. Não se trata de uma reza, não se trata de uma prece, não se trata de uma postura diante do sagrado. Se trata, sobretudo, de uma forma de compreensão de mundo, uma compreensão de existência, uma compreensão de estar no mundo. Estar no mundo significa você ter uma presença e observar todas as presenças que estão ao seu lado. Observar todas as formas de vida. Observar todas as manifestações dessa grande mãe que é a natureza. Os povos indígenas, eu costumo dizer, não são povos que precisam de religião, porque, na verdade, a religião ela é uma instituição criada por povos, sobretudo, que se acham distantes da natureza, distantes da vida, distantes da existência. Eu vou mudar aqui o microfone, porque algumas pessoas estão reclamando que está baixinho. Vou melhorar, só um segundo. Vejam se está melhor agora. Melhorou bem? Que bom. Então, eu estava dizendo que os povos indígenas se posicionam no mundo de uma maneira muito particular, né? De uma maneira Gente, eu não estou ouvindo o Daniel. Vocês estão ouvindo? Não? Acho que o Daniel saiu. Ah, voltou. Peraí, caiu. Cadê o Cris? Cristino está aqui. Cristino está aí. Cadê o Daniel? Eu vou tentar fixar aqui como eu fiz. O Daniel está voltando. Deixa eu ver onde ele vai aparecer aqui no quadradinho. Alô, tá me ouvindo? Ah, tô. Mas você está de lado. Estou de lado? Assim a câmera, você está assim para mim.
Eu já não estou muito, eu estou torta também. Agora sim, Agora aí sim. vou fixar aqui como a Cristiane pediu, depois a gente passa um pouco para o Cris. Maravilha. Então, eu estava dizendo justamente que os povos indígenas são povos que marcam a sua presença no mundo de uma forma muito particular, muito peculiar, muito própria, que é uma maneira de olhar, de observar a natureza que está ao redor e dar respostas a essa natureza, ao mesmo tempo em que a natureza nos se permite nos dar respostas também para as nossas necessidades. A partir disso é que moram todas as nossas tentativas, digamos, de entender o mundo que nos que nos circunda, né? Porque não se trata apenas de olhar, de tentar convencer as pessoas de que nós estamos nesse mundo para ficar, mas, sobretudo, de tentar encontrar maneiras, modos renovados, atualizados, para que nós nos encontremos nesse mundo, né? Para que nós possamos efetivamente nos perceber dentro desse mundo em mudança. Não que isso seja nenhuma novidade para a gente, né, ao longo da nossa história, mas efetivamente cabe a nós, tem cabido a nós, né, essa atualização permanente do nosso pertencimento a esse lugar, ainda que exatamente porque ele está em constantes mudanças, em alterações, a gente precisa se adequar a esse lugar. Então, quando a gente pensa os povos indígenas, nós não podemos pensar nesses povos como seres do passado, como as pessoas às vezes querem nos entender, né? Nós somos, muito menos somos do futuro. Nós somos, sobretudo, povos do presente. E, em cima disso tudo, se baseia a nossa compreensão, o nosso modo de estar no mundo, a nossa maneira peculiar e particular de nos posicionarmos nesse mundo e tentarmos conviver com ele. Daí também a necessidade, justamente por sermos parte dessa contemporaneidade, de nós tentarmos dominar a linguagem da contemporaneidade, a linguagem do cotidiano, uma linguagem que passa certamente pelo domínio da tecnologia, pelo domínio das várias formas de se comunicar com a sociedade, que passa pela necessidade de nós estarmos o tempo inteiro abertos para reconhecer um mundo em mudança e nos adequar a esse mundo sem perdermos exatamente a nossa identidade, sem perdermos o nosso próprio modo de atuar nesse mundo. É nesse contexto que é possível a gente perceber os vários domínios que os povos indígenas estão fazendo dessas tecnologias. A tecnologia talvez mais antiga da humanidade seja a própria escrita, né? A impressão das coisas e como isso permitiu que a literatura se popularizasse, né? Porque a impressão, a descoberta da arte gráfica, né? Acabou permitindo que as pessoas tivessem melhores condições de se comunicar com um número cada vez maior de pessoas. Agora, para nós que somos de uma tradição oral, a leitura e a literatura é algo absolutamente novo, né? Se a gente pensar que grande parte numa, digamos, de uma forma mais massiva, as nossas populações tiveram acesso à escola, à escolaridade, à escolarização a partir de 1988 apenas, nós vamos descobrir que a escola, a leitura, a literatura fazem parte da nossa existência apenas há 32 anos, né, exatos. E isso é um tempo absolutamente curto, se a gente pensar na cronologia da história, é um tempo curto demais, e ainda assim os nossos povos, as nossas populações têm buscado se apossar, dominar essa técnica, né, essa técnica da escrita, para poder se comunicar com o povo brasileiro de uma forma
mais qualificado, inclusive, uma vez que a escrita também, ela tem toda uma ciência, né, para ser de domínio, que vai além às vezes dos nossos próprios talentos individuais, né? Tem a ver muito mais com uma ciência que a gente tem que aprender para poder usar e usar bem. Diferente um pouco, talvez, da música, que é também um domínio mais atual, e o Cristino vai falar disso depois com vocês. É uma coisa mais atual, mas a música está dentro da gente, né? A musicalidade está dentro da gente. Então, de uma certa maneira, é um pouco mais fácil a gente colocar isso para fora, né? Para colocar a musicalização, a musicalidade para fora. E assim vão todas as outras técnicas, as outras maneiras de nós manejarmos esses instrumentos, né? Seja um instrumento musical, seja a câmara fotográfica, seja a música, os vários estilos musicais que as populações indígenas têm procurado dominar, e a própria chegada à universidade, né, a participar efetivamente na construção de conhecimentos científicos, que é um domínio também dos nossos povos e que tem, de uma certa forma, um tempo muito, muito próximo, é muito recente, né, essa chegada dos indígenas na universidade. Então, só para dar um pouco esse mapeamento inicial para vocês, porque a gente precisa falar dos povos indígenas, talvez desde a sua origem, né? Não apenas assim esse momento contemporâneo que nós vivemos, mas nós precisamos dar um salto no passado para podermos chegar ao presente e, quem sabe, projetarmos alguma luz para o que vem para diante da gente. Tá certo? Eu queria aquecer vocês com essa minha fala inicial, lembrando que eu sou do povo Munduruku. O povo Munduruku é um povo que está presente em 3 estados brasileiros: estado do Amazonas, estado do Mato Grosso e estado do Pará, da onde eu sou originário. Atualmente moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lorena, uma cidade entre Rio e São Paulo, e já vivo no estado de São Paulo há mais de 30 anos. Portanto, já tenho uma trajetória, praticamente toda a minha trajetória profissional eu fiz nesse estado, né? E escolhi viver numa cidade relativamente pequena, que é também a minha forma de uma certa maneira, claro, guardadas as devidas proporções, de reproduzir a minha própria aldeia, né? A aldeia da minha infância. Então, dessa maneira, eu encerro essa minha apresentação inicial. Passo a palavra aí para vocês, para o Cristino, provavelmente, para a gente continuar essa conversa. E muito obrigado, agradecendo aí a vocês pela oportunidade da conversa. Obrigada, Daniel. Com certeza já estamos todos e todas emocionados aqui com essa sua abertura, que já nos disse muitas coisas, muitas das nossas dúvidas, né, Cristiane? Muitas das nossas inquietações. Vamos passar, então, a palavra ao Cristino Wapichana, que também vai falar sobre isso. Bom, estão me ouvindo? Ok. Eu perdi um pouco da fala do Daniel, quase mais que metade, e eu não ouvi muito bem o que ele falou. Se você quiser direcionar, fazer uma pergunta para começar, ou dizer o que quer, que precisa agora, antes de eu fazer uma leitura aqui. Você não ia cantar, Cristino? Era cantar? Deixa, Maria. Mostre seu talento para nós. É demais. Eu perguntei da flauta, hein, Daniel? Ele falou que quebraram a flauta dele. Eu tô triste. Flauta dançou, já tem um tempo. Poxa vida, aquela flauta era demais. Vamos lá, eu vou cantar uma música que não é minha, é de um paraense. Qual é o nome dele, Daniel? Alguma coisa Chaves.
Nilson Chaves. Nilson Chaves e Eliakim Rufino. O Eliakim fez a letra e o Nilson Chaves fez a melodia. Chama Sinal do Pajé, Memórias da Tribo. E o Daniel tem um livro que chama Sinal do Pajé, que foi baseado nessa música, né, Daniel? Minha avó me chamou, curumim, venha cá, venha ver como é o sinal do pajé. Venha cá, curumim, não vai esquecer. Esse povo é um rio, seu destino é correr. Essa terra nunca nos pertenceu, não é de ninguém. Não tem dono nem Deus. Curumim, venha ver a panela de barro, o que há pra comer. Era um caldo de peixe com as sobras do tempo, cheiro verde, sentimento. Minha avó me chamou, vó me chamou. Minha avó me chamou. Pronto. Estão me ouvindo? Parece que parou tudo. Que lindo! Que lindeza! Eu estou aqui só... É uma música realmente linda. Bom, eu queria fazer aqui uma leitura desse livro aqui, ó. É o último livro? Acho que é. A Cor do Dinheiro da Vovó é um livro que eu fiz baseado na história um pouco na minha avó, que para mim é uma guia. A ilustração é dessa moça Aline Dalacqua, um livro lindíssimo, 2019. E eu queria ler aqui um trechinho, uma ilustração demais também. Para a gente começar o papo. Tem 2 pedacinhos que eu queria ler para vocês. Pimu. Pimu. Era assim que minha avó me chamava. Sua voz estava cansada e envelhecida. Oi, vó. Sempre era uma surpresa o que vovó desejava. Depois de chamar meu nome 1 ou 2 vezes, podia ser algo simples, como levar uma cuia com água para que ela pudesse refrescar a garganta, ou levar uma fruta acompanhada de farinha para ela saciar o apetite. Podia ser também um pedido para me contar uma história, com a alegria e a magia que só os avós têm. Ou ainda podia ser um convite para me ensinar algo. Vovó tinha um jeito encantador. Vou mostrar a ilustração para vocês. Que ilustração é? Ai, desculpa. Ilustração. Bom, acho que não mudei. Vovó tinha um jeito encantador de calcular o tempo. Contava e lia o mundo dos Optiana como ninguém. Para enumerar os meus invernos, ela erguia suas mãos na altura do rosto
com as palmas viradas para si. Por um breve momento, seus olhos deslizavam sobre as linhas e as marcas de suas mãos, que revelavam histórias vividas, cujo desfecho somente ela desvendava. Acho que o tempo morava ali, em suas mãos delicadas, que mais pareciam um par de asas de passarinhos, guardando um sorriso amargo. Na tradição, contar é parte da gente. Vovó era a mais velha de sua geração e cumpria a missão de transmitir tudo sobre o passado do povo, do nosso povo, que morava há mais de 4.000 anos nos Campos Naturais de Roraima. Se alguém lhe perguntasse sua idade, vovó olhava para o horizonte e respondia despreocupada. São muitas luas, muitas estrelas e muitas histórias. Aproveitar para ler um pedaço aqui do final. Vovó fez uma pausa, fechou os olhos e prosseguiu. Tenho certeza que cumpri bem minha passagem aqui. Partirei feliz como um passarinho que canta para acordar o dia. Vou com o coração alegre, cheio de histórias para contar. As palavras de minha doce avó entraram em mim como o ar percorrendo cada parte do meu corpo, fazendo tudo funcionar e, ao sair, deixando o melhor de tudo que pude oferecer. Foi a tarde mais especial que passei em companhia de minha avó. Tempos depois ela partiu, mas deixou bem plantado dentro de mim o que sou e o meu lugar no mundo. Que nunca falte o brilho nos teus olhos, nem a beleza de tuas cores, meu neto. Bom, esse é uma história linda que fala sobre a entrada do dinheiro na comunidade, que isso teve as mudanças que aconteceram, e também fala sobre a história do dinheiro, a mudança que o Brasil teve, 9 mudanças desde Getúlio Vargas até aqui. Mas é uma história que fala de uma moeda, que a moeda ela passa a ser parte da tradição, porque todas as vezes que alguém via a moeda, tinha que contar a história da moeda, e ela contava essa moeda. Então, a moeda passou a fazer parte da tradição nesse sentido. Bom, então vou me apresentar um pouco mais. Sou lá de Roraima, o povo Wapitiana é um dos 20 povos maiores que o Brasil tem, mas somos apenas 13.000, sendo 8.000, 9.000 no Brasil e uma parte na Guiana, a antiga Guiana inglesa. E o meu povo mora em Campos Naturais, tem matas, mas uma parte é Campos Naturais, na região do Monte Roraima, que é muito conhecido. E me dediquei à música, estudei música, depois me dediquei à literatura, a partir de conheci o Daniel, um pouco antes tinha começado a escrever, mas foi a partir do Daniel Munduruku que foi publicado o primeiro livro em 2009, A Onça e o Fogo, uma história também tradicional, e de lá para cá publiquei 7 no total, e os livros conquistaram algumas premiações por aí. E também conto história, sou um contador de história, conto em alguns trabalhos, e falando dessa cultura tão diversa, tão rica que o país despreza. A população, o povo brasileiro ainda não se achou no mundo. Essa é a verdade. Porque para que todos sobrevivessem, tanto os que foram escravizados aqui, quanto os invasores, eles precisaram conhecer toda a nossa riqueza de fauna, de tudo. Eles não sabiam fazer farinha, não sabiam nada disso, e nem caçar, nem pescar, nem conhecer os remédios, cobras venenosas, nem o tempo é outro, o lugar é outro. Então foram os indígenas que ensinaram, mesmo sendo escravizados também, eles que ensinaram todos a sobreviverem aqui, e é uma coisa que fica jogada de lado, né? A gente vê a todo momento indígena assassinado, esse problema da saúde agora tão sério, e as aldeias estão se protegendo como sempre fizeram. Roraima está com, sei lá,
muita gente contaminada, mas eles fazem barreira nas entradas das aldeias, então os próprios indígenas cuidando dos próprios indígenas, ainda mais que na situação desse governo. E é isso que a gente faz, trabalha com arte. Tem um grupo de contadores de história chamado Macunai Contos, é eu, uma atriz e um músico, e a gente faz só histórias indígenas. Por enquanto, os livros, né, são como se fosse um conto-espetáculo, mais ou menos assim. E é isso, atualmente estou em São Paulo, morei no Rio por 6, 7 anos, seria uma boa experiência aí. E estou em São Paulo há 5 anos e aqui andando, sobrevivendo como todo mundo, e nessa batalha, nessa nossa luta diária de fazer com que as pessoas compreendam aceitem a nossa existência, aceitem como iguais, como gente em qualquer lugar tem as suas ambições, seus desejos, tem tudo isso, briga, discute, vai na porrada, é gente. E que a gente vê isso, parece que é muito distante. Não fala de índio, indígena, parece que é uma coisa que é folclórica, e não, estamos aqui presente na sociedade, participando ativamente no meio cultural, no meio da saúde, em diversos segmentos profissionais. Somos profissionais também, ocupamos espaços. E é isso, a gente está junto e precisa compreender, aceitar gente como parte, ou como somos parte dessa sociedade, e que a gente não está em guerra, não. Acabou isso, perdemos. A gente está pedindo para aceitar a gente como gente, simplesmente. O Cristino, Pronto. Obrigada. Tá todo mundo aqui elogiando muito. A gente está lendo aqui o bate-papo, né, enquanto vocês estão falando. Eu queria passar a palavra 1 minuto para a professora Cristiane Madanello, que está lecionando. Você conheceu também, né? Quero só fazer também uma observação aqui, uma ressalva bacana sobre o Cristino, que essa pós tem 10 anos, né, Cristino? Passa rápido, né? Já são 10 anos dessa pós literatura infantil e juvenil. E, assim, desde a primeira turma, o Cristino estava lá, né? Com a Vera e tal. E, desde então, ficamos amigos. Já Sim. Fomos, né, lá em Paraty-Mirim juntos, né? O Cristino levou a gente para conhecer, né, o povo lá, e foi muito lindo. Enfim, temos 1000 histórias para contar, né? De eventos e dessa própria pós, né? Então, o Cristino, agora também vindo o Daniel, espero que daqui em diante a gente siga sempre com vocês também, assim, conversando com a gente, que é muito importante, sabe? E eu queria a flauta. Depois vamos ver a flauta. Tem que ver o Cristino tocando essa flauta em Mesquita. Todo mundo assim, ó, olha, mas vamos providenciar essa flauta, não é possível. Mas olha só. Desse eu vou fazer ela. Você que fez a outra? Como é que foi? Sim. Faz de barro, de argila. Uau, o problema é queimar. Vou queimar onde? Hã? O problema não é só fazer, é queimar. Uhum. Purificar ela. É cerâmica, né? Mais complicado, né? Eu vou passar então para a Cristiane fazer umas perguntas para vocês dois, né, que eu acho que são perguntas que têm a ver com a turma que está estudando neste momento a literatura indígena. Tá bom? Tá bem. Boa tarde a todos e todas. É um prazer poder fazer esse momento de partilha. É muito importante, né, para quem está estudando literaturas indígenas, ter essa aproximação. E é engraçado, assim, muito estranho estarmos num momento em que estamos todos separados, mas nesse momento conseguimos estar, talvez, muito juntos, né? Muito próximos. Foi, assim, muito gostoso ouvir vocês,
muito interessante, e eu queria fazer esse destaque para todos, né? Como é que a gente chega, né? Cada um chegou de um jeito seu, particular, muito diferente do que a gente está acostumado em nível acadêmico, e isso foi bem bom, bem gostoso, né? Vamos chegar com palavra, vamos chegar com música, mas sempre com afeto. Tivemos, assim, ontem um encontro bem interessante, em que uma parte, não foi a turma toda, né? Aqui há pessoas das 3 turmas, né? Que hoje essa pós é um sucesso tão grande que já estamos com 3 turmas, graças ao empenho da nossa coordenadora aí, Ferrenha, mas estamos em muitos aqui. Mas ontem eu tive a oportunidade de estar com uma parte da turma 2, né? Porque nem todos puderam estar, mas era um número bem expressivo da turma, e fizemos assim um bate-papo do que os meninos gostariam que, de repente, vocês pudessem contemplar na fala de vocês. O que já é um prazer ouvi-los, né? Mas se puder falar das coisas que nos inquietam, melhor ainda, né? Uma das coisas que a gente discutiu bastante foi essa preocupação com a força que a linguagem pode ter, né? Como é que ela, de alguma maneira, é capaz de trazer tanto uma transformação quanto reavivar estigmas, etc. E uma das questões, né? E aí o Daniel tem bastante oportunidade de poder falar sobre isso, tem essa marca de escolher a designação indígena em vez de índio. Por outro lado, foi apontado também pelo grupo que, apesar disso, apesar de ter certeza de que vocês, muito mais do que nós, né, levantam essa bandeira, ainda há obras cujo título mantém a designação índio. E aí, se vocês pudessem falar assim, se existe uma escolha por parte de editora ou não, como é que é isso? Por que em muitos títulos, por exemplo, de obras ainda vem história de índio e contos de índio, coisas desse tipo nas obras de vocês? E só para não me alongar muito, se sobrar tempo a gente tem mais coisas para colocar. E uma pergunta achei bem interessante, né? O que vocês gostam de ler? Né? E aí vamos pensar em ler num sentido mais amplo, né? O que vocês gostam, do que vocês se alimentam, além desse grande manancial de histórias às quais vocês estão vinculados não só pela etnia, pelo pertencimento, mas pelo gostar. Que leitores, o que vocês estão lendo, o que vocês gostam de ler, o que vocês contariam para a gente que alimenta o imaginário de vocês? Obrigada. Para ti, Daniel, primeiro. Eu, Credo. Você me coloca em confusão, né mesmo? Muito obrigado. Agora que eu vi aqui também que se eu rodar um pouquinho o celular aqui, eu vou vendo a cara das pessoas. Antes eu estava vendo só a minha. Isso agorinha. Aí eu estou vendo aqui a Patrícia também, estou vendo a Clarice, já vi a Regina Drummond, a Fernanda Grug, que legal. Quanta gente bacana aí. É uma honra para nós podermos conversar com vocês, eu dizia no finalzinho da minha fala, justamente porque a gente sabe que, sendo uma turma que está lidando com a questão da literatura, certamente vocês serão também, de uma certa forma, nossos aliados, nossas aliadas na difusão desses saberes que a literatura apresenta, sabe? Eu particularmente, assim, é importante dizer isso para vocês, nem tudo que a gente fala é aceito da mesma maneira por todos os indígenas. Nós não somos os porta-vozes da literatura indígena. Nós somos porta-vozes de uma literatura que nós produzimos, sobretudo. E essa literatura que nós produzimos, ela se baseia naturalmente em algumas
em algumas formações que nós carregamos, que nós trazemos. E, no meu caso, em especial, né, em particular, eu tenho uma passagem bastante significativa pela vida acadêmica. Então, tanto na minha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz todos os caminhos, né, que se pode fazer intelectualmente assim, dentro da sociedade. Então, é claro que muitas das coisas que eu falo, além da percepção da experiência pessoal vivida, porque sou parte de um povo indígena, tem muito a ver com as reflexões que eu fiz a partir dos conhecimentos que eu fui adquirindo nesse caminho também da academia, né? Então, muitas das coisas que eu falo tem esse olhar, né? Que não é só um olhar de quem está achando que é assim, mas de quem também está procurando aprofundar um pouco do conhecimento. Eu só vou pedir para o Cristino desligar o som dele, porque senão a gente fica ouvindo ele ensaiando violão. Depois a gente quer te ouvir, mas não precisa ser agora. Então, isso é importante. Daí é que vem toda essa minha inserção dentro da sociedade brasileira, também como intelectual, alguém que está produzindo um conhecimento, fazendo a sociedade refletir naquilo que pode ser mais interessante para a gente tratar de forma mais adequada, de uma forma mais humana, as nossas populações indígenas. Daí vem a história do índio ou indígena, né? Que tem sido um pouco a base da minha reflexão ao longo da minha trajetória, né? Que é uma tentativa de fazer as pessoas olharem para a gente não como elas aprenderam que nós somos, mas como nós somos de fato. Vocês sabem que essa palavra índio é uma palavra muito controversa, porque é uma palavra que foi imposta sobre os nossos povos, né? E ela está normalmente ela vem recheada tanto de uma visão romântica, romantizada, né? Como de uma visão ideologizada, né? O romantizado no sentido do índio bonzinho, do bom selvagem que vive lá no meio da floresta, numa vida idílica, né? Passa o dia inteiro coçando o pé, né? Como se vivesse num eterno domingo, né? E como canta Rita Lee, se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, andar pelado no meio da taba, num eterno domingo, feito bicho preguiça, e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Baila comigo como quem baila na tribo. Lembram dessa música, certamente, né? É uma música feita no comecinho dos anos 80, que manifesta toda uma série quer dizer, uma visão perfeitamente compreensível para a época, que tinha a ver com o jeito que as pessoas aprendiam a nosso respeito. Então, o índio, para a maioria das pessoas, é um ser fora da curva, né? Tá em outra dimensão. E isso obviamente faz com que as pessoas nos tirem do mesmo nível delas. É como se nós, para chegarmos ao nível dela, tivéssemos que abandonar o que somos para sermos o que elas são, né? Então, a palavra índio tinha muito a ver com essa ideia do selvagem, do atrasado, daquela pessoa que está fora do contexto e que, para isso, e aí vem toda a parte ideológica da coisa, para isso a gente precisa deixar de ser esse selvagem e passássemos a ser o que se chama de civilizado, né? Que é justamente aí o antônimo, né, de uma coisa, o antônimo do selvagem é o civilizado. E essa ideia de deixarmos de ser o selvagem e passarmos a ser civilizado estava exatamente no contexto do pensamento do colonizador, de que nós precisávamos abrir mão da nossa cultura, da nossa ancestralidade e passássemos a fazer parte de uma outra sociedade, que é uma sociedade que
que é a sociedade do crescimento, do desenvolvimento, do progresso, da disputa, do egoísmo, da ganância e tudo mais. Então, nós éramos tratados como seres inocentes e que essa inocência precisa ser detonada, né, para que nos tornássemos humanos, igual a todos os outros dentro dessa sociedade. Então, essa palavra índio, ela sempre veio acompanhada com todo esse discurso, toda essa fala. Vocês certamente já ouviram dizer que índio é preguiçoso, que índio é selvagem, que índio é atrasado, que índio é canibal, que índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento, que índio bom é índio morto, né? Que índio quer ser igual aos humanos, né? Quer dizer, tudo isso é uma visão ideologizada dessa palavra, que, portanto, é uma justificativa, inclusive, para se invadir terra, para se destruir culturas, para justificar as invasões, justificar isso bem recentemente, né? De justificar novas leis que vão minerar em terra indígena, né? Que vai liberar a mineração em terra indígena, construção de hidrelétrica e etc, etc. Tudo isso está dentro dessa palavra. Enquanto a escola trabalha o índio como um ser meio zen, né? A política trata o índio como um demônio, né? E, é claro, buscando uns e outros usando dos instrumentos que tem. E a escola, o instrumento da escola é a literatura. E isso tudo fez com que a literatura trouxesse para o nosso imaginário um índio fictício, um índio que, na verdade, não existe, nunca existiu, porque o índio da escola é o índio parado no tempo, é o índio do século XVI, né? É o índio do José de Alencar. É essa ideia romântica do índio que vive, que tem todas as virtudes, né, de um cavaleiro medieval e tudo mais. Então, quando a gente, portanto, é tratado por essa palavra, né, o que eu costumo dizer que é um apelido, né, que impuseram sobre nós, quando a gente é tratado por essa palavra, imediatamente na escola a gente é colocado como bom selvagem. E aí a imagem tem a ver com o século XVI, tem a ver com os gritinhos que as crianças fazem, né? Lá tem a ver com a música da Xuxa, índio fazer barulho. Tem a ver com aquela musiquinha 1, 2, 3 índiozinho que vão no pequeno bote. Tem a ver com todo um olhar que a escola vai reproduzindo, às vezes inocentemente, né? E que vai reproduzindo esse imaginário e vai mantendo o distanciamento das crianças e dos estudantes com relação aos povos indígenas, porque esses aí, eles nunca são verdadeiros, eles são sempre assim, aquilo que nós tivemos um dia, né? Está no nosso imaginário, e é isso. E aquele índio que é nosso contemporâneo, esse aí incomoda, e justamente porque ele incomoda, ele é execrado, sobre ele é jogado todos aqueles outros adjetivos que eu já citei para vocês, né? Aí gera novamente esse afastamento. A escola tenta aproximar pela magia e pela fantasia, e a política tenta destruir pelos interesses que a própria economia joga sobre esses povos, tá? E, além de tudo isso, tem o fato de que a palavra índio é uma palavra vazia de significado. Essa palavra ela tem muito mais a ver com ideias, com imaginário, com imagens construídas, do que com o significado efetivo da palavra. Se essa palavra dissesse assim, o índio é isso, 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 a gente até se conformaria, né? Mas essa palavra é uma palavra vazia de significado. É uma palavra que não diz absolutamente nada. Ela carrega imagens. A imagem do romântico e a imagem ideológica. Tá? E aí, quando você vai no dicionário e busca isso, descobre que é assim que é tratado. E você vai no mesmo dicionário e olha a palavra indígena,
você descobre uma diferença sensível. Porque é normal que as pessoas achem que, quando nós falamos de índio e indígena, nós estamos falando da mesma coisa. Só que não. Nós estamos falando de coisas absolutamente diferentes. A palavra índio é uma palavra vazia. Se vocês pegarem lá o dicionário, vocês vão descobrir que é o nome de um elemento químico número 49 da tabela periódica, né? E vocês vão descobrir depois, logo na sequência, vão buscar a palavra indígena e vão descobrir que a palavra indígena quer dizer nativo. Nativo, ou melhor, mais do que nativo, originário, que é bem diferente originário de nativo. Por exemplo, quem nasce aqui na cidade onde eu moro, em Lorena, é lorenense. Ele é um nativo da cidade de Lorena, só que ele não é originário. Os originários dessa terra aqui já não existem mais. Os originários, eles foram destruídos ao longo da história, da construção desse lugar. Nesse sentido, quando as pessoas falam, você que faz, por que você não faz literatura brasileira? Por que não chamar a literatura, ao invés de indígena, apenas de literatura brasileira ou de literatura nativa, como alguns querem, né? Inclusive entre indígenas? E eu costumo lembrar para ela que toda a literatura brasileira é nativa. Que se são brasileiros que fazem, ela já é nativa, não é? Mas elas não são originárias. Por isso, a literatura que os indígenas fazem precisa ser chamada assim de indígena. São brasileiros nascidos em contextos de povos originários. Portanto, temos que dar esse crédito também, porque senão a gente simplesmente coloca tudo no mesmo nível. E aí a gente vai colocar a literatura do José de Alencar no mesmo nível da literatura do Cristino Wapichana, que eu acho a literatura do Cristino Wapichana muito mais interessante do que a literatura do José de Alencar, embora goste muito também do José de Alencar. Tá certo? Então, por isso a importância de a gente fazer essa separação nas palavras. E é importante que a gente se acostume a chamar, né, de indígena para a literatura que é feita por esses brasileiros nascidos em uma situação ou em uma condição ou num pertencimento, né, uma pertença dos povos originários, porque isso também gera o lugar da fala, né? Uma palavra que todo mundo gosta muito de usar hoje, né? Mas gera o lugar da fala, gera digamos, a força de quem está revelando, né, esses saberes para as pessoas, que passa pela experiência, muitas vezes vividas. Então, é importante. E quando a gente fala essa palavra índio, nós estamos também reduzindo muito. Nós não estamos falando da diversidade, porque um dos males que a sociedade brasileira fez contra os povos indígenas foi arrancar-lhes a identidade. Quando essa palavra começou a ser usada, ela juntou povos absolutamente diferentes, de culturas, de línguas, de tradições, de origens diferentes, e transformou numa única palavra, num único conceito vazio, né? Ou seja, acabou fazendo com que a nossa diversidade fosse reduzida a quase nada, fosse reduzida a uma forma vazia de chamar essas populações. Então, eu, nascido Munduruku, passei a ser simplesmente um índio. E, ao passar a ser simplesmente um índio nesse conceito, se perdeu, se apagou a identidade Munduruku da história. E quando a gente fala hoje dessa diversidade, se no século XVI já era grande, porque já eram mais de 1.000 pessoas, né? Eram mais de 1.000 pessoas, não, mais de 1.000 povos diferentes, hoje ainda temos aproximadamente 305 povos existentes nessa terra chamada Brasil. Isso gera uma diversidade extremamente grande, complexa, e que não pode ser reduzida à palavra índio.
A pergunta feita pela Cris aí. Por que alguns livros ainda usam o termo índio, já que esse termo não é o mais adequado? Bom, nós aprendemos a lidar também com o imaginário das pessoas, né? E aprendemos a lidar também com o mercado editorial. E ao lidar com esse mercado editorial, a gente vai descobrindo que um livro que usa a palavra índio vende mais do que se a gente for fazer toda uma defesa no título, né? Logo imediatamente. Então, ao invés de a gente atrair, e mesmo que depois a gente faça toda uma defesa, né, disso dentro do livro, às vezes é importante a gente atrair o leitor por aquilo que ele imagina que vai encontrar no livro. E aí a gente consegue convencê-lo de uma outra maneira ao longo da leitura. Isso aconteceu, e além disso, quero deixar claro que quando eu comecei há 25 anos atrás, ano que vem vai fazer 25 anos atrás, 25 anos que eu lancei meu primeiro livro, né? Há 25 anos atrás, eu não tinha a mesma compreensão que tenho hoje. E isso foi mudando ao longo da minha trajetória, porque passou como eu falava, né, para vocês, pela minha formação, pela minha experiência de universidade, pelas leituras todas que fiz, pelos cursos todos que eu frequentei, né? Isso tudo foi alimentando em mim uma outra visão. Então eu fui mudando. O meu primeiro livro, de fato, se chama Histórias de Índio. Naquela ocasião, a palavra índio me parecia uma palavra adequada. Hoje não me parece mais. No entanto, ainda hoje, e recentemente esse livro foi atualizado, né? Eu, dentro do livro, mudei, mas permiti que a capa se mantivesse Histórias de Índio, exatamente porque isso me dá a oportunidade de as pessoas, ao lerem a introdução que eu mudei, né? O texto de apresentação do livro que eu mudei, que eu atualizei, eu poder explicar, né, por que eu estou usando esse termo, embora não seja o mais adequado. Tá certo? Então, é um pouco por isso. Agora, além disso, e essa é a minha visão, tem outros parentes indígenas que continuam usando o termo índio da maneira que eles acham mais conveniente, porque nós também não somos os guardiões, né, da verdade, ou de uma verdade que vai sendo constituída ao longo do tempo de uma maneira diferenciada. Lembrando que muitos indígenas são de uma geração antiga, usam esse termo de forma que o Estado brasileiro foi usando ao longo do tempo. Lembrando que essa palavra ela foi reforçada pelas políticas públicas que foram sendo levadas a efeito, sobretudo durante os anos 60 e 70, né? Então, tem muita gente da minha geração, acima dos 50 anos, que continua usando essa palavra porque não sabe usar outra, né? Porque nunca ninguém ensinou diferente. Agora, por outro lado, tem muita gente dessa geração mais nova que já está aprendendo, já está refletindo em como usar os melhores termos. O ideal, eu diria, para encerrar também aqui a minha participação, o ideal seria que nós tratássemos esses povos pelos nomes, né? O Daniel é Munduruku, Cristina é Wapixana. Quando muito é indígena, sim, indígena. O Daniel é um indígena. Mas isso acaba... Meus parceiros estão participando aqui da conversa também. Isso acaba nos remetendo a uma pergunta, né? Indígena da onde? Você é originário da onde? Né? É como a gente pergunta para alguém, sou de São Paulo, mas São Paulo da onde? De que lugar? É bom que os latidos... Ele está falando alguma também, coisa, né? Daniel. Eu estou sentindo que você está tentando ouvir para falar para você. O que é? Ele está falando alguma coisa. Eu acho que é isso aí. Está concordando comigo. Está concordando. Eles que me ensinam. E a gente está brincando. Olha, quero agradecer muito. Está passando a hora aqui. Estou preocupada com vocês. Queria também, claro, agradecer. E já fica o convite para uma próxima vez. Vamos combinar depois. Já vai acabar, é isso? Sábado, horário tipo esse que vocês possam.
Eu estou muito preocupada em trazer para pós, realmente, essa discussão, sabe? Porque o que é essa pós-graduação, no final das contas? São pessoas, formadores de formadores, né? São formadores de opinião. Muitas das pessoas que estão aqui, muitas delas trabalham em escolas, né? Escolas de ensino básico, então educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Há pessoas que têm suas próprias plataformas e estão sempre chamando também vocês, escritores e tal, para falarem sobre todos os temas possíveis. A gente está num momento muito ímpar da humanidade, acho que ninguém que está aqui gostaria de estar nesse momento, mas já que estamos, né, temos que enfrentar. Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas como é que fulano conseguiu enfrentar aquele momento? Não tinha opção. É isso ou isso, né? Então, assim, eu acho que você falou muito fortemente para a gente, né, dessa situação de que o indígena, e isso é uma preocupação, índio, indígena, e por que você que é contra o termo índio, de repente usa no seu livro, então você, cara, é fantástico, assim, vou colocar porque o mercado meio que quer isso, mas eu vou explicar lá dentro, quando você abrir a página você vai entender. Então, achei isso fantástico. Não é uma redenção ao sistema, mas uma adequação para ser lido, para se chegar, né? Eu acho que a gente tem que começar nesse momento a aprender isso também, porque são várias as censuras, né? Em várias instâncias, né? Censuras temáticas, censuras de nomenclatura, censuras de tudo que você possa imaginar, você sabe disso. Enfim, então assim, eu se eu pudesse dormir aqui com vocês, eu estou dentro do seu terreiro aqui, seu quintal, que delícia. Aham. Né? Eu estou aqui presa em casa, um quintal desse tamanho, e fico, meu Deus, quem está nessa quarentena com quintal, tem tudo, né? Tem tudo que a gente queria. Mas eu quero ouvir mais também um pouquinho o Cristino para a gente encerrar. Eu estou gravando, né? Vocês estão vendo aqui, a gente está gravando, vou pedir a permissão de vocês formal para divulgar para mais pessoas, né? Eu só não deixei entrar aqui no momento para não ficarem muitas pessoas, mas depois, vocês permitindo, a gente divulga lá no Facebook e tudo mais o que a gente falou aqui, porque realmente são questões importantíssimas para todo mundo, né? Ouvir vocês, essas falas. E vou pedir... Ô, Cíntia. Fala. Antes de você passar para o Cristino, só vi que alguém comentou aí sobre literatura indígena. Primeiro, bom, queria dizer que eu não tenho pressa nenhuma aqui. Eu estou relativamente tranquilo. Não fale isso para mim, Daniel. Posso conversar um pouco mais, mas eu quero ouvir o Cristino hoje, também. Crise. Mas eu queria lembrar que nós temos uma livraria online, que chama livrariamaracá.com.br. Essa livraria é especializada em literatura indígena. Nela tem muitos autores indígenas ali presentes, alguns títulos que são de de autores não indígenas, mas que a gente recomenda, né, que a gente faz uma espécie de curadoria desses livros. Tem uma possibilidade, mesmo agora em tempos de isolamento, né? A livraria está funcionando, porque os correios estão funcionando, então está funcionando também. Então, se vocês tiverem interesse nos livros, conhecer melhor, eu sou autor de 52 livros, alguns deles estão a maioria deles estão nessa livraria, mas eu gostaria de falar sobre tudo, e já passo para o Cris para ele fazer a fala dele. Eu queria lembrar para vocês só um título que eu gosto muito, né, que tem a ver um pouco com essas reflexões que eu fiz. É esse livro aqui, Das Coisas que Aprendi. São ensaios poéticos, né, que são, digamos, textos que eu escrevi, pequenas crônicas do jeito como eu lido e aprendo as coisas, a observar a sociedade brasileira. Ele é feito pelo nosso selo editorial, né? Um selo editorial que eu criei. E esse outro livro aqui, que é o meu mais novo, é um lançamento, estou fazendo o lançamento desse livro. É um livro capa dura, ele acabou de chegar para a gente,
E nós estamos numa promoção bem bacana desse livro, que é um livro que a gente vai mandar um livro autografado para quem quiser, obviamente. Um livro, vai mandar um pôster junto, um pôster de um A3 assim, grande, que dá para fazer com uma das ilustrações. Com essa ilustração aqui, vou mostrar para vocês rapidamente, que é uma ilustração feita pelo Maurício Negro, né? Esse pôster aqui vai acompanhar o livro e um marcador de página também, né? Para vocês marcarem o livro de vocês. Um pouco o resumo disso que eu falei para vocês, eu tenho colocado nesse livro aqui, O Banquete dos Deuses. É uma conversa sobre a origem e a cultura brasileira, né? Falando um pouco da origem, falando um pouco da sabedoria indígena, né, do bem viver indígena. É um livro que eu fiz para professores, né, e tem muito, e aquela invocação que eu li no início está nesse livro aqui. Um outro livro que eu queria indicar para vocês, que tem a ver um pouco com a questão do movimento indígena, é esse, O Caráter Educativo do Movimento Indígena. A minha tese de doutorado é essa aqui, né? Eu fiz um doutorado em educação e trabalhei sobre essa coisa dessa mão dupla. Tá bom, vou parar já. Essa mão dupla, né, de conhecimento que o indígena aprendeu com a cidade e que a cidade aprendeu com o indígena também, tá certo? Então, esses livros eu queria mostrar para vocês, lembrando que eles estão disponíveis aí na nossa livraria. E, por último, queria lembrar que eu dou um curso, eu tenho um curso que é online, né, que é feito também, chama Curso Introdutório sobre Cultura Indígena, que é um curso que está em andamento agora, as turmas estão fechadas, naturalmente, mas que logo, logo eu vou abrir novamente, e vou abrir, no segundo semestre, um específico sobre literatura indígena, tá bom? E aí vou convidar outros especialistas, que não sou eu, porque eu, mais do que um teórico de literatura, eu sou um fazedor, né, de literatura, eu não sou um pensador de literatura. Então, nós vamos fazer esse curso, porque eu sei que tem muita gente interessada na literatura indígena como objeto de pesquisa e tudo mais. Então, é bom a gente ter a possibilidade de pensar isso junto com os fazedores e aqueles que produzem o conhecimento. Ok, gente? Muito obrigado. Que ótimo! Palmas para o Daniel. Adoro bater palmas, né? Você está na conversa literária, conversa dentro da pós. A Cristiane está com uma mãozinha, deixa eu entender aqui. Você quer falar uma coisa rapidinha, é isso? Não? A mãozinha dando tchau, só? São palmas, palmas virtuais, mas são... Eu estou aprendendo ainda. Dá mãozinha para mim, professor, já quer falar o que o aluno quer falar. Alguém quer falar. Legal. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Vamos ouvir o Cristiano e depois a gente fecha fazendo um fatão com todo mundo aqui, tá? Obrigada. Vou fazer seu curso, hein? Quero assistir. Camila do Vale, você deve conhecer, né? Professora da Rural, trabalha com literaturas amazônicas, também vem aqui outro dia, acho que é dia 6 já, semana que vem, num horário mais tarde, falar também com o pessoal, né? Com a turma. Eu acho que a gente tem que realmente estar pensando muito nisso, sabe? Nas literaturas indígenas. Então, eu quero estudar um pouco com você. Já dou a dica da minha professora ali, a Cristiane Madanelo, vou estar em contato com você para ela fazer uma fala no seu curso, se você quiser, né? Que vai ser bem legal, tá? Beijo grande, espero que vocês não saiam daí. Eu vou passar para o Cristiano. Olá, estão me ouvindo? Beleza. Bom, eu acompanho um pouco a fala do Daniel. Nós temos uma afinação nesse sentido. É um camarada que eu aprendi muito também, desde quando saí lá de Roraima, vim para um mundo totalmente diferente, uma
O estado que tem 500 mil habitantes fez um dia desses, quando eu saí de lá tinha 400. E tudo foi muito diferente. Então, o Daniel foi um professor, um educador, e que fizemos bastante trabalho juntos, um aprendizado muito especial para a minha vida, tanto na parte literária quanto na parte de como tratar tudo isso, como entender melhor a cultura indígena. E a gente sabe da gente, do que a gente vive lá, uns com os outros, o nosso comportamento diante da natureza, mas o mundo é muito grande. Então, Daniel realmente foi um professor para mim, agradeço muito. Temos essa parceria até hoje, espero continuar por muito tempo. E, como disse, nós nos afinamos muito, em muitos sentidos até. Eu fico pensando no seguinte, quando o Daniel estava falando sobre essa literatura que tem que se adaptar às editoras, algumas editoras são chatas mesmo nesse sentido. Eu lembro que eu fiz quando eu escrevi esse trabalho aqui, O Cão e o Curumim, que com a Melhoramentos, teve uma parte de um ritual que eu tive que readaptar ele, porque eles não concordaram. Oh, que legal! Parecia ser muito violento, que bacana, Cíntia. Parecia uma violência para eles, então, para o leitor e tal. Então, tive que adaptar. E assim como esse também, tive um certo probleminha com ele, a Celcia, Mãe do Pranto, uma história magnífica de um povo que já não existe há mais de 100 anos. A história colhida por Couto de Magalhães. Foi pela Estrela. Ei, bom, você está vendo isso? E eles não aceitaram algumas coisas, sabe? É uma editora nova que não tem muita experiência, especialmente com essa parte cultural. Eu tive que ceder algumas coisas, né? Não tudo, senão eu cancelava até o contrato. Mas, infelizmente, no final das contas, terminei descobrindo que ela foi uma das que apoiou esse governo. Então, eu estou deixando até de comprar o livro, esperar acabar o contrato e partir para outra. Porque esse governo tem massacrado muito todos, né? E aí, quando o Daniel fala de que tem que ser literatura indígena ainda, é porque precisa ainda reforçar para as pessoas isso. E, embora o nível da escrita esteja no mesmo nível deles, não é à toa que Daniel tem prêmio Jabuti, não é à toa que esse livro mesmo, Cão e Curumim, foi finalista do Jabuti o ano passado, 2019, e o Boca da Noite ganhou o Jabuti também. Então, está na altura, está no nível altíssimo da concorrência. No entanto, ainda assim não nos aceitam. Uma coisa interessante também, aproveitando a fala do Daniel, é que a religião, ou religiosa, a Igreja Católica, depois os evangélicos que entraram, eles entram na nossa comunidade, falam que tem que colocar roupa, apresentam Deus, apresentam toda uma outra religião, as pessoas terminam se convertendo, aí começam a praticar, e praticam. No entanto, ainda continua essa distância. Não, você, tudo bem, já que tu pegou a minha agora, minha não, que a Bíblia é a história do povo judeu, não tem nada a ver com o romano. O romano roubou e fez toda uma transformação, nada a ver. E aí você aprende tudo aquilo. Eu fui evangélico 30 anos, Jesus me libertou, tem uns 7, 8 anos. Graças ao Criador me libertou desse negócio. E aí você continua fora. Você está no meio, mas está fora. Só é bom quando você obedece ali, quando você está obedecendo as regras dele, mas nunca aceitam a gente como a gente é, e nem aceita a nossa própria cultura, que é tão rica, que é tão bonita, com histórias tão extraordinárias quanto tem lá no livro dos judeus. Quantas histórias tem lá que você fica pensando, mas que coisa interessante, que magia, que extraordinário. Aí
está lá escrito, não, isso aqui foram homens inspirados por Deus que escreveu. E no final das contas são autores, são escritores, são gente que receberam as histórias e foram escrevendo. Entende? E aí você vê que você acompanhando muitas histórias, ela fala que é um Deus de amor, mas promove um monte de guerra, e tem guerra que ele fala, não, vai lá e mata todo mundo. Além de todo mundo, aproveita e mata os bichos também, não deixa nenhum vivo. Então você vê que é uma crueldade sem tamanho, uma coisa totalmente absurda. E muitas histórias do Sansão, do cabelo grande, que dava força para ele. Que história absurda. Quem acredita numa história dessa? Por causa do cabelo, o cara tem força de 10, de 100 homens. Não faz muito sentido. Isso é mito. Isso é história que, como temos várias histórias nossas, como a gente saiu do sol e da lua, meu povo, o Daniel do centro da terra, o Adão e Eva que saiu do barro e da costela. Que história absurda, tão absurda quanto as nossas. Então, por que eu tenho que aceitar a história do outro? Entende? Que não, para eles não é mito, não é lenda. Para a gente, as nossas histórias são lendas, são mitos. E a dele não. Quem que nasceu do barro? Como é que nasce de uma costela? Um ser totalmente completo. Então, você usa, traz o material todo, a gente crê naquilo, mas tu não acredita nada da gente. E as histórias são tão absurdas quanto. As histórias são para encantar, para justificar as coisas, não passa disso. E aí você acredita ou não, isso é problema teu. Mas o que faz é massacrar totalmente a cultura. E aí você deixa, daqui a um pouco tu não acredita mais no nada sobre o sol, não acredita na história do cachorro, da água, tu não acredita mais em nada daquilo que os seus velhos contaram a vida inteira, milênios que estão ali. E você passa a acreditar num Deus totalmente perverso, um Deus totalmente diferente daquilo que fala que Deus é amor, que tu nasce no pecado. Como é que eu nasci no pecado? Nasci como no pecado? Ah, amamentou, pecou. Que merda é essa? Não faz sentido tudo isso, sabe? E aí crê em umas coisas extraordinárias. E alienígena. Quem é o criador? Alienígena. Quem é o criador pra gente? Também é um alienígena. Mas se você fala isso, parece uma coisa totalmente ao contrário. É absurda. E aí a gente continua nesse distanciamento, como eu falei, mas usando a roupa, usando o violão, usando o conhecimento literário, usando tudo. Celular, estou fazendo uma live aí, olha só. Então, a gente está utilizando, mas ainda continuamos sendo invisíveis para a sociedade. Isso é geral, gente. Eu lembro que o Daniel falou acho que de um dono de uma editora, falou, não, estava no evento, aí falou para o Daniel, esse aqui é o Daniel, escritor, tal, premiadão e tal. Esse aqui é o índio que deu certo. Imagina isso. O que significa isso? Parece que um só de milhares. O que a gente tem que provar o tempo inteiro? Que a gente é igual. Que a gente está diante das mesmas possibilidades, do mesmo possibilidade de ter conhecimento, mesmo possibilidade de explorar qualquer coisa, com as mesmas, ou com sabedorias até superiores. Porque a gente continua ter que provar tudo isso, tem que ganhar um jabuti, tem que ganhar um festival de música, tem que... Gente, estamos dentro, as pessoas não conseguem aceitar isso e quer que a gente use tudo que a sociedade tem, em termos também, né? Porque quando você apresenta o celular, apresenta uma roupa dessa com um negócio desse aqui, já deixa de ser indígena porque saiu da cidade, saiu da comunidade, agora está se vestindo, está com relógio, está com carro. E aí a gente pensa numa coisa tão simples, que é tudo que foi feito foi para o bem ou para o mal da humanidade. E se eu sou humano, tenho o direito de usar. A Ferrari, um carro, não foi feito para um cachorro pilotar, não foi feito para isso. O cachorro tem as suas coisas para fazer, para se utilizar. Então, eu não posso utilizar um paletó. Quem foi que criou o paletó? Não foi gente? Não foi para ser usado para gente? Foi. Assim como a medicina, assim como qualquer outra coisa, tudo foi feito para a humanidade.
Então, se eu sou igual, eu tenho também esse direito de utilizar. E por que tu se escandaliza comigo usando um objeto, alguma coisa nesse sentido, e tu não se escandaliza quando eu estou usando a tua crença? Então, a gente fica um pouco até assim, como se fosse... parece que são... sei lá, a palavra que está me vindo agora não é uma palavra legal, não, mas parece que não consegue entender uma coisa tão óbvia, tão simples, tão natural que é para ser. Não conseguem ver, não conseguem notar. E as sabedorias se perdem, usam a violência para isso, e como se a gente fosse uma ameaça. A gente não sabe fazer arma de fogo. Eu não sei, não ouvi falar nenhum indígena que sabe mexer com enriquecer urânio para fazer essas paradas aí. E aí a gente fica nessa. A gente não buscou isso. Não buscamos isso. Os americanos, os russos fizeram isso. Outros países fizeram. Foram buscar a arma atômica, outros tipos de arma poderosa. Se dias estava vendo sobre isso, a Rússia fez a maior arma, a mais poderosa de toda a história, que foi feita ela foi testada em 1961. Imagina, foram 58, uma bomba de 27 toneladas, não lembro o nome, mas que ela tinha um poder de 58 megatons. Imagina isso, 58 milhões de toneladas de dinamite. Quando soltaram ela numa ilha por rumo de lá, daquelas bandas lá, deu até terremoto. E aí, para ter uma ideia do tamanho disso, e para que serve para matar a gente? 58 megatons são 10 vezes mais explosivos que foi usado na Segunda Guerra Mundial inteira. Então, são 10 Segunda Guerra Mundial numa única bomba. Imagina isso, gente. Então, a gente não consegue, seja isso que dê um pouco de equilíbrio para algumas pessoas, de ver que, embora a gente não esteja tão além tecnologicamente nesse sentido de destruição, de fazer armamento e tudo mais, e estamos nessa ainda de que o outro tem a mesma importância, o mesmo direito de viver como o bicho tem, e isso é que vai permitir que o mundo continue mundo. Porque imagina, fazer umas 10 bombas dessas, acaba o mundo inteiro. Com certeza. É armamento que pode acabar o mundo 30 vezes. Não querendo te interromper, e assim, eu quero só fechar a sua fala, porque eu quero que você feche, na verdade, esse encontro com música, né? O Daniel pediu, estou pedindo, acho que todo mundo quer terminar aqui com a sua música. Mas olha só, isso que você está falando, eu estou lembrando também da questão do prêmio Nobel, né? Quer dizer, não é a criação do homem, né, da ciência, é como as pessoas utilizam o que foi criado, né? Então, quando a ciência tem que ter ética, né? Então, às vezes a gente faz um negócio com uma intenção e o outro pega e faz daquilo outra coisa, que não foi o que você previu, não era o que você queria que acontecesse. Então, essa questão das armas é muito séria, essa questão das bombas, e como eu falei, o Nobel ficou tão impactado com o que fizeram, né, da criação dele lá, da bomba e tal, e ele resolveu criar o prêmio Nobel justamente para mudar essa visão dele, né? Ele queria fazer outra coisa, enfim. Então, assim, daria realmente, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas e horas, mas a professora Cristiane vai encerrar hoje a disciplina dela. Então, a gente vai sair daqui, né, daqui a pouquinho, do Zoom, para ela retornar com a turma, ou vai ficar aqui a turma com ela, para terminar a aula, os conceitos lá que ela tem que terminar, eles vão se apresentar, e eu queria agradecer demais a presença de vocês. Gente, uma salva de palmas já para fazer daqui, para Cristina Wapchana e Daniel Munduruku, conversa literária maravilhosa, vai ficar nos nossos canais, né? Cris, quero muito conversar com você depois a gente vai para o Zap falar mais um pouquinho.
Para a gente se despedir aqui, né? Oba, adoro fofoca. Fofoca comigo mesmo, fofocas literárias, né? Adoro fofoca. Temos 1000 fofocas literárias, né? Olha só. Mas, ó, que bom. Amo você de paixão, você sabe. Encontrei vocês dois aí, né, na Bienal do Ceará. A gente se encontra sempre que tiver, seja virtual ou presencial, estaremos juntos e isso é muito importante. A gente está junto. Não é? A gente precisa até receber de lá, né? Vamos começar a fofoca já. Já, a gente precisa receber daquele cachezinho nosso lá no depois eu conto. Olha só, não, uma música. A gente precisa aceitar ou receber. Gente, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de a gente encontrar mesmo assim, nessa situação. Dizer que a gente está muito preocupado mesmo com essa situação que o mundo está passando, que a gente lamenta tantas famílias terem que perder os seus, não poder se despedir. Isso é terrível. E a gente vê que os investimentos para a vida estão cada vez mais distantes. Não era para a gente perder para um vírus desse que tem com tanta arma potente aí. A gente não era para estar nessa situação. Mas isso vai passar e a gente tem que ter cuidado para sobreviver. Fique em casa, cuidar dos seus. Acho que agora a gente tem mesmo é que sobreviver. Vamos cantar então. Sobreviver. Eu lembro muito do Mujica, lembra da mãe do Mujica falando? Ele enlouquecendo na prisão, 11 anos preso, 13 anos, e a mãe dele falou para ele, opa, sobreviva. A única coisa que tem que fazer agora, num sistema como esse, a nossa maior rebeldia vai ser sobreviver a tudo isso. E para isso a gente tem que estar junto, de várias formas. Isso aqui é uma forma de sanidade mental, entende? Essa pós, esse encontro, pequenos e grandes grupos. Então, assim, eu prezo muito a especialização como formação humana, né? Como pessoas que vão, cada um do seu jeito, cada um pelo seu canal, seja pela escola, seja pelo projeto da ONG, seja pela sua oficina, né? Pelo teatro, pelo cinema, não importa, mas que a gente se mantenha lúcido, se mantenha forte, se mantenha unido, entende? A gente poder até exercer as nossas individualidades. E eu sou boa nisso. Quando alguém está querendo fugir, puxar mais para cá, vem puxar para cá, porque é um todo, sabe? E eu conto com você demais para isso aí. Ó. Vamos nos manter vivos, né? Vivos. E ativos. Vivos, Quero paz todos os dias, percorrer e levar toda a alegria que puder. Hoje há muita violência, tanta destruição, tantas guerras, muitas dores, vidas cheias de terror. Já não sentem a luz do sol, já não ligam mais para as flores, não conseguem ouvir do canto o som da paz. Já não sentem a luz do sol, já não ligam mais para as flores, não conseguem ouvir do canto o som da paz. Que a gente nunca perca isso, ver as flores e ouvir esse som da paz que é tão junta, né? Bom, é isso, gente. Obrigado. Obrigada. Parabéns pelo curso, Cíntia, pela direção. Somos fã também. Parabéns para essa turma aí que está resistindo, que busca esse conhecimento, que está na mesma linha que nós, que é de melhorar, tentar melhorar as pessoas, melhorar o mundo, né? Se não apenas pela fala da gente, mas pela
pelo exemplo, pela força. É isso. Obrigado. E o Daniel, partiu? Não, estou aqui te ouvindo, rapaz. Atentamente, É que para eu tô te aprender vendo. também. Oh, beleza. Tem Cíntia problema. tá sem Perdão. som. Muito Queria só obrigada, agradecer, Daniel então. e Cristino. Muito obrigada a vocês, foi maravilhoso. Um abraço. Beijo, obrigada, gente. Vamos sair agora às turmas 1 e 3 e vamos Obrigado. fechar 2 aí. Obrigada, Cíntia. Maravilhoso Muito obrigada. Tchau, Foi um fechamento maravilhoso para essa disciplina. Parabéns. Foi lindo! Foi demais. Muito bom. Amei. Maravilhoso! Maravilhoso, Cíntia. Cíntia! Obrigada. Linda, Cíntia! Palmas para vocês, hein? Amiga. Amei, Juntos e misturados. Gostei do violão. Mas um pouquinho aqui também, hein? Maravilha. Podia tocar também aí. Encerrar. Vou falar com as turmas depois que os dados estão por Foi ótimo. Vamos embora. Tchau. Beijo, Tchau. Vamos lá. Beijo. E a foto?